Meus amados irmãos, dando sequência à nossa aula, dando continuidade ao assunto, vamos falar agora sobre os diáconos. O diácono e a mordomia dos bens recebidos do Senhor, administrando o ser diácono na casa de Deus. O termo grego usado para a palavra diácono na nossa língua é diáconos, traduzido como servo, um ministro, no sentido de ministrar ajuda a outra pessoa. Os diáconos eram pessoas escolhidas, foram escolhidos no livro de Atos dos Apóstolos pela igreja. Os apóstolos orientaram a igreja: escolher entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidar dos assuntos de ajuda na igreja, servir à mesa do Senhor, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, trabalho social, especificamente. Nesse sentido, os diáconos foram escolhidos para um trabalho específico. Entretanto, se nós analisarmos a palavra diaconeu, diáconos na Bíblia, significando um servo, um ministro, no sentido de ajudar a outro, nós podemos dizer que todos nós temos que ser diáconos. Temos que exercer essa diaconia, ajudar o próximo, não negar ajuda ao nosso próximo. Aquele que serve no templo, como diácono, em primeiro lugar tem que ter convicção da sua chamada. Irmão, se você não tem convicção da chamada de Deus na sua vida, é melhor que não seja um diácono na casa de Deus. Porque o diácono é uma posição muito importante na obra do Senhor. Nas nossas igrejas, ao redor do Brasil inteiro, nós temos muitos diáconos, dirigentes de igreja, muitos diáconos realizando a obra do Senhor de sol a sol, trabalhando, dirigindo congregações, ministrando nos lares, abrindo pontos de pregação, também cuidando da obra de Deus, do desenvolvimento, do desenrolar do culto ao Senhor. Então, é uma posição de grande relevância biblicamente na obra do Senhor. É importante ressaltar, que essa convicção, esse chamado, ele é importante em qualquer que seja o ministério que nós sejamos chamados. Se nós formos verdadeiramente chamados, Então, para exercer um ministério na casa do Senhor, é preponderante, é primordial que ele flua da sua intimidade com Deus, da certeza de que Deus está te chamando. A palavra de Deus, em Atos capítulo 6, versículo 3, na instituição dos diáconos, as três coisas mais importantes que os apóstolos ressaltaram na escolha dos diáconos é que eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria para exercer a obra de Deus, para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo também nos deixou o ensinamento de algumas características. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 10, diz assim: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, ou seja, que não se embriaga, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Se mostrarem irrepreensível, A gente costuma dizer que ser irrepreensível é não ter nada na nossa vida que ninguém, nem o diabo, possa nos acusar. Então, que nós possamos exercer a obra de Deus dessa maneira. A consagração dos diáconos, seguindo o que a palavra de Deus, que os apóstolos disseram em Jerusalém, são separados para o ministério de servir à mesa do Senhor, e desta forma é um ministério. Então o obreiro, que já está cheio do Espírito Santo, já recebeu o batismo com o Espírito Santo, será consagrado. O mesmo
é apresentado aos obreiros e consagrado por imposição de mãos, como fizeram os apóstolos. Na nossa igreja, os indicados também devem passar pelo curso de preparação, no caso, o nosso PPO aqui, antes da consagração, com a finalidade de conhecerem melhor o serviço cristão, o que a igreja espera de você como diácono na casa de Deus, e a mordomia dos bens que Deus te dá. Como fazer a obra de Deus de forma adequada, de forma a não ser repreendido, né? De forma que possamos ser úteis na obra do Senhor. Então, como é que a igreja funciona? O que se espera de mim? Então, nesse curso, a gente trata disso daí. Que obreiro a minha igreja quer que eu seja? Que obreiro a minha igreja espera que eu seja como um diácono na casa de Deus? O diácono, além das incumbências do cooperador, que nós já falamos no vídeo anterior, né, deve servir à mesa do Senhor. E se houver na igreja atendimento aos necessitados, os diáconos, irmãos, têm que ser os primeiros a se envolverem, a fazer parte desse ministério na igreja, porque já é um mandamento bíblico para o diácono, esse trabalho social, esse serviço social. Devem ser servos de Deus e também fervorosos. Então, nós podemos indicar aqui que, nos dias de hoje, essas qualidades farão diferença na vida do obreiro. E você, irmão, você diácono, está sempre sendo observado pela igreja, pela casa do Senhor. Então, devemos ter boa reputação, como diz a palavra de Deus. Boa reputação na sua vida secular, na sua vida matrimonial, no seu relacionamento com seus filhos. A esposa de um obreiro, se ela, irmão, afirmar que ele é um homem de Deus, então, verdadeiramente, esse homem pode ser considerado um homem de Deus. O diácono deve estar sempre presente nos cultos. Claro que nós temos as nossas necessidades, trabalho, família, né? Mas sempre que possível, na medida do possível, estar presente nos cultos, né? Às vezes acontece, né? A pessoa é um diácono na casa de Deus, já há algum tempo, já trabalhando na obra do Senhor já há algum tempo, né? Goza de boa reputação. Aí tem o culto de oração, ele não vai. Tem o culto de quarta público, ele não vai. Culto de ensino, ele não vai. Sábado e domingo, aí ele chega na igreja e quer pregar. Mas segunda-feira você estava onde, irmão? Ah, segunda-feira eu estava cansado. E na quarta, eu tive um compromisso. E na sexta? Ah, na sexta choveu. Então nós precisamos não fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Fazer a obra de Deus com dedicação, com diligência. Essa é a palavra. Então o diácono na casa de Deus, ele precisa ser aprovado. Então, assim como o cooperador, estar entre os primeiros a chegar na obra de Deus, recepcionar as pessoas, apoiar nas demais necessidades do culto. É bom que o diácono não seja um novato na fé, que seja alguém experimentado, alguém com a aprovação da igreja. Uma coisa que eu falo aqui para os diáconos, mas serve para todos nós, é que o obreiro ele deve ter um espírito ensinável. Como o apóstolo Paulo afirmou, que não seja insubordinado. Primeiro é Tito, capítulo 1, versículos 7 a 10. Ter um espírito ensinável é deixar-se ensinar. Nós aprendemos todo dia, e até com as crianças, nós aprendemos. Nós temos que ter um espírito ensinável. Não podemos nos colocar na posição daquele que já sabe tudo. Temos que estar abertos a ser ensinados, a aprender cada dia. Ter um espírito ensinável, ser gentil, dócil, acolhedor, um sorriso espontâneo para receber o visitante, para receber os irmãos,
Tudo isso faz parte desse serviço ao Senhor. Pedir licença antes de entrar, ao sair, cumprimentar as pessoas, né? Não, se a pessoa chega numa igreja para visitar, a pessoa está para receber na porta, está lá. Não fala nada, não diz nada, não dá um sorriso. A pessoa que está visitando pela primeira vez vai ocorrer na cabeça dela, será que eu posso entrar nesse lugar? Então, o tratamento correto, né? Não usar gírias, evitar falar alto. Você está lá na porta, você o cartão de visita da igreja. Cumprimentar todos que vieram à igreja, a paz do Senhor, né? Seja bem-vindo. Um cumprimento, né, com aperto de mão, que é um gesto simbólico de satisfação, de boas-vindas. Então, não vai fazer aquela mão mole, né? Mas, senhor, irmão, não. Também não precisa ser o aperto de mão quebra-ossos. Um aperto de mão firme, olhando nos olhos da pessoa. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Você está na casa de Deus, né? Demonstrando firmeza, segurança, alegria de estar recebendo as pessoas. Então, sempre ser gentil, acolhedor, sorriso espontâneo, evitar gírias, né? Tratar as pessoas de forma adequada. Ao receber o visitante, pergunte se ele é obreiro, se ele é diácono, presbítero, evangelista, pastor. Se o obreiro é um pastor ou um evangelista, se trouxe carta de recomendação, se está com a carteirinha em mãos. Se o visitante não for evangélico, anotar o nome dele num papel. Não precisa colocar, por favor, irmão, não faça isso. Isso é mais que uma recomendação. Agora, fulano de tal, incrédulo, escreve na ficha. Está recebendo a pessoa? Anota o nome da pessoa, da família e coloca embaixo. Incrédulo, ímpio, não crente. Né? Escreve visitante, o teu pastor já vai saber. Se ele for crente de alguma igreja, escreve. Membro da igreja evangélica, Assembleia de Deus, em tal lugar, da igreja Deus é Amor, da igreja Batista, enfim. Não importa. Você identifica que a pessoa é evangélica. Mas aquela pessoa que não é crente, não precisa escrever lá que ele é um incrédulo, que ele é um ímpio. Isso não se faz. Tá certo? Então, ter cuidado, né? O comportamento correto, o tratamento correto. Sempre receber bem a pessoa. Você chega numa igreja que você não conhece ninguém e você não vai diretamente ao púlpito, por exemplo. Estou passeando, estou viajando, estou com a minha carta de recomendação. Eu chego na porta de uma igreja e me identifico, né? E se a pessoa, vou lá dobrar meu joelho, vou orar, buscar a Deus. Se a pessoa não me receber, não me perguntar se eu sou um pastor e tal, eu vou ficar no meu canto, vou adorar a Deus, vou embora. Não é? Agora, você é um diácono. Pode ser, irmão, bem-vindo. O senhor é de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, é? O irmão é pastor? O irmão é cooperador, diácono, presbítero? Não, eu sou pastor. Ou, por favor, irmão, me dá aqui a sua carta de recomendação, a sua carteirinha, eu vou apresentar o senhor para o meu pastor. Uma coisa simples de se fazer, bem feito, um comportamento equilibrado, né? O cooperador, o diácono, tem que ter esse comportamento, evitando sempre exageros, não parecendo um ranzinza e nem um brincalhão extravagante. Ficar atento, irmão, atento às necessidades do culto. Às vezes você está numa igreja grande, o diácono mais perto está lá a 1 quilômetro, lá no fundo da igreja, olhando para fora, ou conversando com o irmão, ou sei lá, pode se dar o caso de vendendo um carro, negociando. Irmão, na hora do culto não é para isso. A hora do culto é hora de aproveitar a palavra e estar como diácono atento ao desenvolvimento do culto. Presta atenção no seu pastor, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está te sinalizando. Às vezes ele precisa que você pergunte para alguém se determinado grupo vai louvar ao Senhor, vai cantar. Quem vai fazer isso? O diácono tem que estar atento. Pedidos de oração, de participação, tá ok? Então, é muito importante que o diácono se atente a esse tipo de coisa, faz parte do trabalho do diácono. Uma outra coisa que cabe aqui para nós falarmos é a apresentação pessoal.
né? Alinhado, a gravata torta assim, a gola virada para cima. Não, alinhado. Se é uma camiseta, é um paletó, é uma gravata, é uma camisa, alinhado, asseado, limpo. Asseio corporal, dentes limpos, unhas limpas, sem mau hálito. Cuidado com a sudorese, né? O UCC mesmo. Então, sapatos limpos. No caso das irmãs, evitarem roupas curtas, transparentes, muito justas. Você é uma recepcionista, você está trabalhando para que a obra de Deus seja abençoada. Então, trabalhe no asseio, no comportamento, no visual, para que nós possamos ser um bom cartão de visita para os nossos visitantes, para as pessoas que visitam a nossa igreja, a casa de Deus. O diácono não pode, irmão, também ficar escorado. Você olha para o diácono, está... A igreja está te vendo, diácono. Não é? Apoiado, pé na parede, irmão. Quanto custa uma lata de tinta para a gente pintar a casa de Deus, para você pintar a sua casa? Imagina aquela marca de pé que não sai, aquele risco do sapato na parede, né? E aí um encosta aqui, outro encosta ali, daqui a pouco a parede está precisando de pintura. Atento para agir quando for solicitado, manter postura ereta, bom soldado, sem perder a gentileza. Os diáconos devem chegar entre os primeiros no culto, já falamos isso. Essa frase, antes tarde do que nunca, não se aplica ao diácono. Os diáconos devem chegar antes dos membros para poder recepcioná-los, para poder recebê-los. Isso é de suma importância. O trabalho do diácono é bem diversificado. Serve como porteiro, recepcionista, professor de escola dominical, apoio ao cuidar do patrimônio da igreja, da distribuição da ceia do Senhor, inclusive para os enfermos, trabalho diaconal, os enfermos, os idosos que não podem ir para o culto, especialmente nesse tempo de pandemia, auxiliar no trabalho da igreja, levar a Santa Ceia para os idosos, para as pessoas que não podem estar no culto. Biblicamente, o trabalho do diácono inclui a pregação da palavra de Deus, inclui oração pelos enfermos, visitação nos lares, manter a ordem do culto, evangelizar e ministrar aulas manejando bem as escrituras sagradas. Aqueles que começam como diáconos servir na obra do Senhor, diante da sua dedicação, habilidade, idoneidade, diante do seu chamado específico de Deus na sua vida, o amor demonstrado, com certeza, irmão, a Bíblia nos respalda para dizermos isso, galgam posições de dignidade, tornando-se valorosos ministros do Evangelho. Temos grandes promessas para os diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim, porque se servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O diácono deve administrar a sua vida e ter um testemunho de vida transparente, tanto no trabalho como no secular, nos seus negócios, na sua vida, no seu relacionamento. Ou seja, aonde estivermos, que nós possamos ser luz, clara e limpa para a glória de Deus e para a bênção da sua igreja, meu irmão. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, o diácono, dê de dedicação ao Senhor. Os diáconos devem dedicar-se de forma crescente ao Senhor e ao cuidado para com os menos favorecidos. E de iniciativa, o ministério diaconal requer obreiros com iniciativa. Iniciativa de ajudar, de fazer o bem, de cuidar do próximo. Você é diácono? Incumbência do teu ministério, meu irmão. De assistência. Como nos ensina a palavra de Deus, os órfãos e as viúvas necessitados são incumbência do ministério diaconal. Esse é o ponto central do ministério diaconal, conforme a Bíblia. É necessário estudo e preparação para dar assistência aos necessitados. Nós precisamos de diáconos que se aprimorem nisso cada dia mais. Sede e cooperação.
ministério requer mais que tudo um trabalho em equipe. Foram separados em Jerusalém 7 diáconos para cuidar da mesa do Senhor e dos necessitados, das viúvas e dos órfãos. Ó de oração. Bom, oração é o segredo da vitória ministerial de todo mundo, né? Minha, sua, não é só do diácono. Mas deve ser uma das características contínuas na vida do diácono. Orar e interceder constantemente pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas. N de necessidade. Necessidades existem na igreja de montão. Atender às necessidades na comunidade onde a igreja está inserida deve ser identificada e observada pelos diáconos. E por último, além da necessidade, ordem. Finalizando aqui a palavra diácono. É responsabilidade diaconal manter a ordem do culto na casa de Deus e em todas as atividades eclesiásticas. Mostra-te zeloso, meu irmão, para com tudo e para que tudo seja feito com decência e ordem. Para isso, o diácono deve abordar as pessoas com amor e educação. Deus abençoe você, o ministério diaconal que você já desenvolve ou vai desenvolver na Assembleia de Deus, e que Deus continue te usando, te abençoando de forma especial para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nesta 5ª aula da matéria Mordomia Cristã, o diácono, o cooperador e o diácono na mordomia dos bens recebidos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.